Galera, é o seguinte, agora que já estamos com o Spider-Man Miles Morales no PS5, acho que nada mais justo que a gente ver seu antecessor e o que ele fez para usar tão bem o poder do PS4. Isso só pra gente ver se ele levou o console da geração passada da Sony ao limite, o que ele usou de novo comparado aos outros jogos do herói e por que ele foi tão aclamado. Essas são as curiosidades que a gente vai tentar responder agora. Mas antes de continuar, seu gostei é muito importante, então já deixa ele aí e se inscreve ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas, beleza? No mais, muito obrigado por fazer isso e vamos começar o vídeo. Marvel's Spider-Man é um jogo desenvolvido pela Insomniac Games. Vocês já devem ter jogado alguns títulos da empresa que, embora não fosse tão renomada até o lançamento desse Homem-Aranha, já desenvolveu games de peso como Resistance ou Ratchet & Clank. Ambas as franquias tiveram um jogo que marcaram por algum motivo, então a expectativa para o novo projeto do Homem-Aranha acabou sendo alta. Aqui a gente controla o herói com 8 anos de carreira e não tem muito segredo na premissa não. Peter já está experiente e já conhece a maioria dos vilões que vão aparecendo ao longo da trajetória, que diga-se de passagem, não são poucos. E aqui vai o primeiro ponto positivo da história, a atenção e cuidado ao inserir cada personagem no momento certo para dar espaço para ele se desenvolver de acordo com a importância que ele tem na narrativa. Isso, além de deixá-la mais densa, faz com que sempre se tenha alguma novidade para o jogador. E acompanhando esse ritmo de inserir coisas novas, aqui controlamos mais 3 personagens além do Homem-Aranha, e eles são Mary Jane, Miles Morales, que até então ainda não tinha seus poderes, e o Peter Parker de fato, sem a vestimenta do Homem-Aranha. Cada um deles tem um papel diferente na gameplay e os cortes para que cada um apareça são muito bons. E com isso, posso dizer para vocês que a trama é bem consistente e consegue prender o jogador, se agarrando na aparição de outros personagens muito interessantes para isso. Não se prendendo, é claro, apenas a protagonistas, já que a gente tem diversos vilões e antagonistas também. Mas agora vamos ver como é o nosso controle nisso tudo e como o personagem se comporta. A primeira coisa que me chamou a atenção é como o jogo faz para que a gente se sinta no papel de cada personagem que vamos controlar. O destaque inicial vai para a câmera, que traz cada um deles para mais perto da tela, e assim passa uma humanização maior, exigindo cuidado ao controlar. Nesse caso, vale comentar que os jogos The Amazing Spider-Man 1 e 2 também tentaram fazer isso, mas sem muito sucesso porque aproximaram a câmera demais, e por vezes ela atrapalhava. Em jogos mais clássicos, no entanto, ela já ficava mais distante, para poder dar mais liberdade na movimentação do personagem e assim a câmera conseguia pegar boa parte do cenário. Aqui a gente pode dizer que a gente tem o melhor dos dois mundos. Quando controlamos o Homem-Aranha, vemos uma variedade absurda de movimentos ao saltar pelos prédios, correr pelas ruas, fazer acrobacias e, claro, lançar teias, né? Os movimentos foram minuciosamente capturados e não deixam pontas soltas na transição. É fácil se sentir na pele dele em todos os aspectos, inclusive nos combates, seja por meio de stealth ou os mais diretos, que abrem um leque de combinações bem grande e tem finalizações muito bonitas. A transição para cada movimento, além de ser fluida, é extremamente suave, não tendo uma quebra no seu ritmo, deixando o personagem muito natural. Já os outros personagens, podemos dizer que eles têm suas peculiaridades. Mary Jane acaba sendo muito mais furtiva na sua jogabilidade, Peter interage muito mais com outras pessoas e tem sessões de puzzles. Já quanto a Miles, ele aparece em um trecho bem específico e demonstra suas habilidades com tecnologia. Então um fato que a gente consegue concretizar aqui é que mesmice não se aplica como uma característica desse jogo. Na hora de avançar e progredir, existe uma árvore de habilidades que você vai realizando upgrade com os pontos que você coleta, realizando as missões principais, secundárias ou até mesmo as tarefas aleatórias que tem pela cidade, que não são poucas, diga-se de passagem. Ao longo da gameplay, vamos adquirindo diversos movimentos e equipamentos melhores para usar contra os inimigos, o que deixa tudo muito mais variado. Inclusive, tem diversos movimentos especiais que podem ser usados. E o bacana é que o jogo tem muitos trajes extras e alguns deles têm habilidades únicas. Para poder ir desbloqueando esses trajes, podemos dizer que cada um tem pré-requisitos diferentes, servindo, é claro, para poder te motivar mais a explorar o mundo do jogo. A sensação que eu tive ao fazer isso, inclusive, foi algo muito próximo do que senti no clássico Spider-Man 2 baseado no filme. Existem incidentes no jogo que vão acontecendo aleatoriamente e é extremamente divertido realizá-los, assim como foi no clássico do PS2. É claro que aqui a gente tem isso num outro patamar, tornando tudo muito mais orgânico, dinâmico e consequentemente divertido.
Someone's trapped in that car. I've got you. E, para finalizar com essa imersão de se sentir um herói, o jogo traz ótimos Quick Time Events. O caso curioso dessas partes é que elas são muito bem posicionadas e, embora sejam extremamente orgânicas, não estão espalhadas aos montes no jogo. Por isso, quando elas aparecem, acabam deixando uma sensação única. Mas se por um lado a gente abordou a imersão que o jogo passa, agora precisamos ver como ele apresenta isso pra gente através dos visuais, recriando a cidade, os ambientes internos e mostrando pra gente como estão os personagens em questão de modelagem. Ou seja, a gente vai ver agora como estão os gráficos. A apresentação de Marvel's Spider-Man não economiza na hora de surpreender. Graças ao novo posicionamento de câmera que deixa o personagem maior na tela sem perder o enquadramento, a gente consegue perceber como ali os visuais já estão muito bonitos. Primeiro, começando pela roupa do herói. É absurda a quantidade de detalhes no tecido dela. E mais surreal ainda é como ela tem a capacidade de refletir elementos como a luz por conta do seu material. Inclusive, isso é uma característica muito boa desse jogo. Os elementos predominantes, como a roupa do personagem ou o asfalto, por exemplo, tem um bom nível de tratamento no sentido de parecer de fato o material que está sendo representado e por isso apresenta características como reflexos, bem como um nível absurdo de detalhes na sua composição. Além do protagonista, quando olhamos para os demais personagens, podemos ver outros detalhes que são significativos, como expressões faciais que são incríveis, os poros da pele que apresentam um nível de detalhamentos bem absurdo e por fim, o brilho na íris dos olhos, que é bem bonito. Tudo foi feito com muito detalhe e polimento, acompanhando dessa forma o trabalho feito nos ambientes na hora de representar os materiais. A representação dos personagens acaba sendo tão boa quanto. E a prova disso é quando reparamos em um dos elementos mais difíceis de serem reproduzidos, os cabelos. Embora o efeito não seja nenhum Trash Effects da vida, como a gente vê em jogos como Tomb Raider, por exemplo, é interessante ver como partes específicas dele receberam uma física aplicada individualmente para poder dar um ar mais realista para os personagens. Isso tudo para poder acompanhar a movimentação extremamente fluida deles nas cutscenes ou ao soltar teias pelos cenários. Falando nisso, é interessante mencionar o efeito de blur que o jogo tem quando estamos nos movimentando em alta velocidade. O efeito acontece justamente para poder passar essa sensação, que é extremamente satisfatória, diga-se de passagem, e ajuda também na imersão de se sentir na pele do Homem-Aranha. Soon, promise. Better wrap this up quick than get to my real job. Por ser um jogo de mundo aberto, é impossível a gente não falar dos cenários e como tudo foi muito bem recriado aqui. Então vamos começar pelo básico. As ruas do jogo são incríveis, do asfalto até a parte com grama dos parques. Além de encontrarmos um ótimo polimento, como já mencionado, encontramos uma ótima definição nessas texturas. Além disso, há diversos elementos e assets presentes acontecendo em tempo real, para poder dar mais naturalidade aos ambientes. Então existem de fato paredes pichadas, paredes normais, lixo espalhado pelas ruas, poças d'água e por aí vai. E isso não se aplica a um único ambiente, se estendendo a todos os locais que você passe, mesmo que andar pelas ruas não seja uma das características mais comuns em um jogo do Homem-Aranha, vamos combinar. Mas quando você faz isso aqui, além de se surpreender, é extremamente satisfatório. A densidade dos NPCs acaba contribuindo muito para isso também por ser alta, bem como a variedade na modelagem deles. Não que não haja uma repetição, porque existe, mas pela quantidade de pessoas, pensei que a frequência disso seria muito maior, mas não é o caso. Sem contar que eles estão bem vivos nos cenários, criando um engarrafamento com os carros ou fazendo atividades aleatórias em grupos. E claro, não dá pra gente esquecer de mencionar os reflexos. Existem muitos prédios no jogo, alguns com muitas janelas, outros muito espelhados. Então os efeitos reflexos são muito presentes aqui, eles se dividem em dois dependendo da área. Em elementos como poças d'água, encontramos SSR que captura e reflete o que a câmera está pegando. Já nos prédios, por serem muitos, encontramos Cube Maps pré-programados, que em sua esmagadora maioria não tem fidelidade alguma com o cenário real. Então aí a gente já encontrou a deficiência que tem no Cube Maps pré-programados, eles não conseguem refletir com fidelidade, e a deficiência do SSR é que quando você tira da câmera o objeto a ser refletido, no reflexo ele não vai aparecer. Mas ainda assim, os dois efeitos acabam sendo bem
competentes e a gente precisa levar em consideração que é compreensível, já que seria muita coisa para poder refletir e estamos falando de um hardware de 7 anos atrás, né? Só que ainda na composição disso tudo tem a iluminação, e antes de entrar nela é importante mencionar que a transição de dia para noite não acontece automaticamente durante a campanha. Essa transição ela é scriptada, o que facilitou para termos efeitos de luz e sombra lindíssimos, e eu vou explicar para vocês o porquê. Nos ambientes externos durante o dia, a iluminação direta age única e exclusivamente, sem dar muito espaço para a iluminação indireta, que fica agindo apenas nos personagens. A iluminação indireta é aquele tipo de iluminação que cria sombras mais discretas. As sombras são muito bem definidas na iluminação direta e geradas por um God Rays incrível no Sol. Quando você para poder observar o Sol, você vai ver que ele de fato é muito bonito com raios incríveis. Durante a noite, vemos a iluminação indireta atuando como principal. Os cenários ficam cheios de pontos de luz que refletem o efeito em alguma superfície e atuam em conjunto com a iluminação direta para poder complementar e deixar tudo visualmente mais natural. E com isso, posso dizer para vocês que a vantagem de deixar a transição do dia scriptada é exatamente essa. Os desenvolvedores conseguem dar muita atenção a esse elemento de luz e sombra, que se reproduzido automaticamente por outras técnicas, pode não ter a mesma qualidade. Para vocês terem uma ideia do cuidado que se teve nesse jogo, até o farol dos carros pode apresentar uma intensidade diferente de sombra e de luz dependendo do modelo do carro em si. Então a gente tem que dar muito crédito para isso no jogo. E é importante destacar que todo esse cuidado está presente nos ambientes internos aqui também. O jogo não economiza na qualidade dos reflexos, materiais, muito menos em iluminação aqui, mesmo que esses ambientes não tenham tanto destaque ao longo da gameplay. Porém, eles estão presentes e foram levados em consideração. Por fim, um detalhe que eu não posso deixar de mencionar é a quantidade de polígonos usada em tudo aqui no jogo, em conjunto com o excelente anti-aliasing dele. Essa combinação faz com que os contornos tenham formas mais naturais e não apresentem serrilhados. Em outras palavras, a gente não vai encontrar bordas quadradas aqui, por exemplo, além de uma suavidade muito boa nelas. Isso tudo atrelado a um ótimo sistema de física e de partículas que deixam as batalhas e a movimentação ainda mais bonitas e imersivas. E se a gente levar em consideração que é um jogo de mundo aberto, rodando na maior parte do tempo em 1080p no PS4 Slim, com resolução dinâmica, e em 1584p no PS4 Pro da mesma forma, com uma taxa de quadros por segundo estável, o que eu tenho para dizer sobre Marvel's Spider-Man é basicamente o seguinte: se Homem-Aranha, um jogo de mundo aberto com todas essas características, não levou o PS4 ao limite, meus amigos, ele chegou bem perto. É um jogo que eu definitivamente recomendo para todo mundo, não só para quem curte jogos de herói, mas também para quem curte jogos de mundo aberto e jogos de aventura. Marvel's Spider-Man é um feito e tanto no PS4. Mas enfim, o que vocês acham do jogo? Vocês já jogaram? Deixa aí no campo dos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso é importante pra caramba. De quebra, você faz a boa ação do dia e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Lembrando que são vídeos todas as terças e quintas às 19 horas, beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço a todos vocês e a gente vai se ver na próxima sem sombra de dúvidas.